meu nome é Francisco Santana. Em alguns minutos eu vou te mostrar como esse simples cartão tem o poder de reduzir em até 30% a sua conta de energia elétrica. E ainda por cima, aumentar a vida útil dos seus aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Vou te mostrar também como um problema grave na rede elétrica pode ser responsável por queimar os seus aparelhos eletrônicos, suas lâmpadas e até sua resistência de chuveiro antes do tempo. E como uma descoberta recente utilizando a nanotecnologia pode fazer com que o seu consumo diminua em até 30%. E ainda por cima, proteger a sua TV, sua geladeira, seu micro-ondas e até mesmo a resistência do seu chuveiro. Também vou te mostrar 3 caminhos simples e práticos para você evitar esse problema grave na rede elétrica. Se você seguir esses passos, vai haver uma redução drástica na sua conta de luz, até mesmo a partir da próxima fatura. E tudo isso sem ter que gastar dinheiro contratando eletricista, sem ter que ficar tirando seus aparelhos da tomada e sem se tornar um general que fica brigando com todo mundo o tempo todo, controlando quando as luzes ficam acesas ou apagadas. Antes de continuar, eu tenho que te falar uma coisa muito importante. Esse vídeo bate de frente com as grandes companhias elétricas. Por isso, nós somos pressionados constantemente a tirá-lo do ar. Então aproveite cada segundo antes que ele seja retirado. Nós fizemos uma pesquisa e não encontramos nenhum conteúdo com essa informação aqui no Brasil. Por isso, eu posso garantir que você não vai encontrar essas dicas em nenhum outro lugar. Então se prepare porque você vai ficar impressionado com as informações que eu vou te revelar aqui. Não sei se você sabe, mas em 2015 as empresas de energia elétrica já cobraram mais de 17 bilhões de reais de bandeira tarifária. Só para você entender, normalmente a bandeira tarifária é verde. Isso significa que os reservatórios estão cheios o suficientes para gerar energia. Quando chove pouco nos reservatórios, o governo muda a bandeira de verde para amarela ou vermelha, porque eles são obrigados a ativar as usinas termoelétricas. Em termos práticos, quando você consome mais do que o limite que o governo estabelece, pode pagar até 50% a mais na sua conta de luz. Ou seja, uma pessoa que consome o equivalente a R$100 pode pagar até R$150. E o pior, isso acontece sem você perceber. Você pode estar pagando o excedente há anos e nem notou que isso existe. Quer uma prova? Faz o seguinte, pega suas 6 últimas faturas e procure no detalhamento por algo do tipo adicional bandeira tarifária. Você vai ver que isso é real, mas isso ainda não é o pior. Existe um problema ainda mais grave na rede elétrica que faz você consumir ainda mais energia do que precisa. E esse problema pode ser responsável por aumentar o seu consumo em até 30%. E ainda queimar os seus aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, lâmpadas e até a resistência do seu chuveiro. Aliás, a resistência do seu chuveiro ela é criada para durar cerca de 2 anos sem queimar. E aí eu te pergunto, quantas vezes você trocou a resistência do seu chuveiro nos últimos 24 meses? Mas então, qual é esse problema tão grave na rede elétrica? Eu vou te explicar. Bom, recentemente uma pesquisa feita pela Universidade de Munique, na Alemanha, identificou que a energia que nós consumimos na nossa casa todos os dias nem sempre é constante. De tempos em tempos a voltagem ela oscila para cima e para baixo. Olha só que interessante. A energia elétrica ela passa por um trajeto longo até chegar na sua casa. Os pesquisadores alemães identificaram que, nesse trajeto, os íons de energia acabam vindo com uma carga muito positiva. Isso causava uma oscilação de energia tão grande que fazia com que a medição de luz não fosse totalmente correta. Só para você entender, o íon é uma partícula invisível que possui carga elétrica. Essas cargas podem ser positivas ou negativas. Quando os íons são mais positivos, a corrente elétrica fica muito instável. E isso acaba causando consumo de energia em excesso. Além disso, causa problemas ainda mais sérios, como a queima de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, bem antes do tempo. É por esse motivo que algumas vezes você troca a resistência do seu chuveiro e pouco tempo depois ela queima de novo. E também é por esse motivo que muitas vezes você faz de tudo para economizar, apaga luzes, desliga equipamentos da tomada, toma banhos rápidos, mas no final das contas a sua conta vem praticamente sem nenhuma economia. Agora olha só que interessante. Quando os íons são mais negativos, acontece justamente o contrário. A corrente elétrica ela estabiliza, a fiação não superaquece e o consumo de energia diminui. Consequentemente, a sua conta também diminui e os seus equipamentos param de queimar. Então, a solução para economizar energia de verdade não está necessariamente em tomar atitudes que diminuem o consumo. Na verdade, você precisa diminuir os íons positivos da sua corrente elétrica. E a única maneira de fazer isso é aumentando a quantidade de íons negativos. E esse é o grande segredo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Olha só, tudo isso que eu te falei são problemas reais e que acontecem com pessoas reais.
Tão reais que um de nossos parceiros contabilizou mais de R$ 1.000 em prejuízo. Sabe qual é o grande problema? É que nesse exato momento, assim como o nosso parceiro, você está sendo enganado. Dizem que é só apagar as luzes e tirar os equipamentos da tomada para economizar, mas isso não é totalmente verdade. Por mais que você faça isso, a sua energia sempre vai vir até 30% mais cara do que ela deveria. A causa disso é a oscilação da corrente elétrica. Pensando nesse grande problema, eu preparei 3 ótimas dicas para você economizar energia e ainda blindar os seus equipamentos eletrônicos. É só seguir esses 3 passos simples e você vai ver os resultados já na próxima fatura. Só para te adiantar, a dica 3 é praticamente desconhecida aqui no Brasil. E as empresas de energia elétrica não vão gostar nada quando você descobrir esse truque. Vamos lá. Primeiro truque. Fiação elétrica nova e correta diminui o consumo. Você sabia que 50% das casas com mais de 10 anos nunca tiveram uma reforma no circuito elétrico? O que acontece é que as instalações elétricas são compatíveis com a necessidade de cada época. Por exemplo, 10 anos atrás as instalações eram feitas para videocassetes, lâmpadas incandescentes e aquelas TVs de 24 polegadas. Hoje nós temos aparelhos mais potentes e que consomem mais energia, como home theaters, cooktops, TVs de 40 polegadas e até mesmo máquinas de lavar, que fazem praticamente tudo. Lavam, centrifugam, secam. O tempo mudou, os aparelhos mudaram e a fiação elétrica também precisa se adequar a esse consumo. Circuitos elétricos muito velhos acabam sobreaquecendo e consumindo mais energia do que o necessário. A dica aqui é: troque sua fiação de tempos em tempos para se adequar aos novos aparelhos da sua casa. A má notícia é que isso pode sair um pouco caro. Primeiro porque o custo dos fios é alto. Depois, porque você precisa contratar um eletricista. Então o gasto médio pode chegar a 3 ou 4 mil reais, dependendo da situação. De qualquer maneira, vale a pena você chamar um profissional para avaliar as instalações elétricas da sua casa. A prevenção é ainda mais barata do que consertar os estragos. Segundo truque, abandone as lâmpadas comuns. A lâmpada tradicional, aquela incandescente amarela, deixou de ser fabricada em 2017, justamente porque consome muita energia e porque é mais fácil de queimar. Em seu lugar entraram as famosas lâmpadas de LED, que consomem até 90% menos de energia. Só para você ter uma ideia, se uma lâmpada tradicional ficasse ligada durante 30 dias, sem parar, seu custo seria de R$ 36. Somente uma lâmpada ligada. Se você ligasse uma lâmpada LED com a mesma luminosidade nesse período, o custo seria de R$ 4. É uma redução de 88%. O grande problema dessas lâmpadas é o custo. Elas são 5 vezes mais caras do que as lâmpadas comuns. O ideal é que você aproveite essa onda de lâmpadas LED e fique de olho nas promoções. Quando aparecer a oportunidade, troque aos poucos as lâmpadas da sua casa. No primeiro momento, o investimento pode parecer realmente mais caro, mas as lâmpadas LED, por exemplo, podem durar até 10 anos sem queimar. Além disso, muitos fabricantes dão até 5 anos de garantia. No final das contas, a lâmpada LED acaba saindo mais barato. Terceiro truque, utilize estabilizadores de energia. Esse é o truque para você economizar mais energia, mas que quase ninguém conhece aqui no Brasil. O interessante é que não tem um custo alto como de trocar todas as lâmpadas da sua casa e como contratar um eletricista para trocar sua fiação. Para você ter uma ideia, algumas pessoas que nós acompanhamos e que colocaram isso em prática tiveram redução de até 30% na conta de luz, todos os meses. Se, por exemplo, você tem uma conta de R$ 200, de um mês para o outro, a sua economia pode ser de até R$ 50. Eu vou te explicar melhor. Como eu te falei no início desse vídeo, a energia ela é composta de íons. Infelizmente, os íons que chegam até a sua casa, eles têm uma carga muito positiva, e isso acaba causando uma oscilação muito forte. Essa oscilação causa consumo em excesso e queima de aparelhos muito antes do tempo, como você já sabe. A solução para que isso não aconteça é justamente estabilizar os íons que têm carga positiva, injetando uma quantidade de íons com carga negativa. Dessa forma, você estabiliza a energia que é distribuída na sua casa. Essa dica simples protege os seus equipamentos contra queima e também reduz em muito a sua conta de luz. A grande questão é que você não consegue simplesmente mexer nos fios e injetar íons negativos na corrente elétrica. Afinal, os íons eles são partículas invisíveis, não tem como manipular. Para fazer isso e conseguir esses 30% de economia, você precisa de um componente carregado com íons negativos. É esse componente que vai estabilizar a sua corrente elétrica. E com a corrente estabilizada, você consegue resolver de uma vez por todas os vários problemas causados por esse defeito grave na corrente elétrica.
Aumenta a vida útil dos seus aparelhos eletrônicos, elimina o desperdício de energia, regula o fluxo da corrente elétrica e até aumenta a eficiência energética dos seus aparelhos eletrônicos. Em outras palavras, é a única maneira de você economizar de verdade. Essa tecnologia de íons negativos, usada para estabilizar a corrente elétrica, foi desenvolvida na Alemanha e atualmente está sendo importada para o mundo inteiro. Quando usados na corrente elétrica, são capazes de estabilizar a corrente de toda a casa. E isso evita a queima de equipamentos na cozinha, banheiro, lavanderia, garagem, quartos ou então qualquer cômodo da sua casa ou até mesmo na sua empresa. E é claro, ajuda a economizar muito mais na sua conta de luz. O processo é muito simples. Toda a energia que passa é instantaneamente alinhada e redistribuída para toda a sua casa. Mas com uma grande diferença, os seus aparelhos eletrônicos vão receber uma energia limpa e o seu consumo vai ser muito menor. O que você precisa fazer é simplesmente instalar em um ponto estratégico da sua casa, que nós vamos te mostrar, e pronto. Não precisa contratar nenhum técnico ou especialista. É só ler o manual de instruções e escolher o local de instalação. Depois disso, você já vai estar economizando energia e evitando perder mais um equipamento eletrônico. Eu sou o Júnior, morador de Curitiba, no Paraná, e recentemente eu adquiri um produto com a promessa de redução do consumo de energia de 30% em 30 dias. E, para minha surpresa, eu adquiri para fazer um teste, realmente, e fiquei surpreso, porque em 18 dias eu pude comprovar uma redução no consumo da minha energia em 21%. Aqui estão as duas contas para comprovar. Na fatura de setembro eu paguei um valor de R$ 85 e na fatura de outubro foi pago um valor de R$ 67, uma economia de 21%. Com isso eu pude comprovar que realmente funciona. Sua conta vai vir enxuta novamente, sem os gastos extras causados pelo problema na rede elétrica. Eu vou ser totalmente sincero contigo. Existem várias maneiras de economizar hoje em dia, mas a grande maioria delas tem um custo muito alto e literalmente não vale a pena. Vou te dar um exemplo. Você realmente poderia trocar a fiação da sua casa. Isso te faria economizar de 5 a 10% de energia. Mas eu acredito que você não tenha R$2.000 para investir nesse momento. Além do mais, economizando 5% de energia, você demoraria 2 anos para recuperar o dinheiro investido. Nesse tempo, os fios estarão velhos novamente e você terá que trocar de novo. Não é uma boa opção. Como eu disse, não tem fios, não precisa de nenhum técnico para instalar, não infringe nenhuma norma da Anatel e principalmente não custa uma fortuna. Vamos fazer uma conta rápida. Acompanha comigo. Suponhamos que você gasta R$120 por mês com energia elétrica e passa a ter uma economia de 30%. Em um ano você consegue economizar R$432. Com esse valor você poderia, por exemplo, comprar um forno micro-ondas, uma fritadeira elétrica ou até mesmo um celular novo. Indo mais além, suponha agora que você tem uma casa maior e gasta R$170 por mês. E aí passa a ter uma economia de 30%. Em um ano você consegue economizar R$612. É uma ótima economia, não é verdade? O que você faria com um extra desses? Compraria um som novo para o seu carro, daria entrada naquela TV de 50 polegadas, compraria passagem de avião para qualquer lugar do Brasil. Quando sobra dinheiro, você tem várias possibilidades. E tudo isso considerando que seus gastos de luz não chegam a R$200. Se você consome hoje mais do que isso, sua economia poderia chegar facilmente a 800 ou R$1.000. E aí, o que você faria com uma economia dessas? Ou melhor, você gasta menos de 5 minutos para instalar. Para você entender melhor, ele é dividido em 3 kits. O kit 1 é indicado se você quer ter o máximo de economia. Pode ser utilizado na sua casa, empresa ou escritório. Muitas pessoas costumam utilizar em locais onde o consumo de energia é realmente alto, como igrejas, estabelecimentos comerciais, galpões industriais ou até mesmo casa com famílias grandes, que utilizam mais aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos de uma só vez. Na aquisição desse kit você ganha 60% de desconto. O kit 3 é indicado se você tem uma casa pequena, não consome muita energia e quer testar um único cartão em sua residência. Na compra desse kit, o seu desconto é de 30%. Já o kit 2 é o mais popular, com o melhor custo-benefício e indicado para instalar na sua casa ou empresa, para economizar o máximo de energia. Além disso, é o mais recomendado para blindar os seus equipamentos eletrônicos e evitar que eles queimem precocemente. Muitas pessoas, inclusive, recomendam esse kit para amigos e parentes, para eles economizarem energia também. Eu acredito que você conheça alguém que ficaria grato por gastar menos no final do mês, não é verdade? Na compra do kit 2, você tem 45% de desconto e a possibilidade de parcelar o valor em até 12 vezes.
você seguir exatamente o que nós recomendamos, você pode chegar facilmente a economias maiores. Já imaginou chegar a economizar R$ 1.000? Pense por um instante. O que você poderia fazer com esse valor? Quais contas poderia pagar? Quais aparelhos eletrônicos poderia comprar? E até mesmo, quais as viagens você gostaria de fazer com a sua família? Já pensou?